Fala moçada, professor Bruno voltando com o nosso curso de HTML completo e profissional, na sequência de aulas onde nós estamos desenvolvendo uma página, um layout full page com menu fixo no topo. E o que nós vamos fazer de novidade na aula de hoje é uma coisa que está na moda aí, que é o efeito parallax. Então a gente vai entender de uma forma bastante simples, usando somente CSS, como aplicar o efeito parallax em nossas sessões. Então nós vamos preparar aqui o nosso conteúdo. Eu já até criei, vou deletar, para a gente começar do zero, certo? E ver como que funciona aí a questão do efeito parallax. Até então o resultado que a gente tem é esse aqui. Nós vamos fazer uma pequena correção aqui, que é quanto à barra de rolagem aqui embaixo, tá vendo? Ele está mostrando a barra de rolagem horizontal do eixo X. E por que ele está mostrando essa barra? Por causa das nossas sections aqui, elas são maiores. Lembram que elas entram aqui em modo de animação? Então é porque elas estão deslocadas e entram aqui para a esquerda, né? No caso dessas aqui, depois ela sai para a direita. Então nós temos que ocultar a barra de rolagem do eixo X para resolver esse problema. E como que a gente faz isso? Aqui no nosso arquivo de CSS, nós podemos colocar um apontador aqui para o body, resolver isso no body, somente para o body, ou posso fazer aqui no nosso seletor de todas as tags. Eu vou fazer isso aqui por enquanto, eu não tenho interesse realmente em mostrar a barra de rolagem em nenhum lugar, barra de rolagem horizontal em nenhum lugar. Então eu posso fazer aqui. Se você tiver, pode fazer no body, sem problema nenhum. Então a gente vai fazer aqui com o overflow X, colocar em hidden. E aí a gente já resolve esse problema de cara, ó, F5 não tem mais barra de rolagem horizontal. Problema resolvido. Agora vamos ao parallax. Nós vamos criar uma section aqui, né, já que a gente está trabalhando com section, exclusiva para o efeito parallax, mas você pode aplicar em qualquer outra que você tiver sem problema nenhum. Ok? Eu vou fazer aqui uma logo após cursos, então vamos lá, seguindo a nossa estrutura. Vou fazer um section e colocar aqui um article aqui dentro com o conteúdo dessa section. Inicialmente vai ser só um texto aqui, ó, CFB cursos 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Beleza? Joia. Só para a gente ter um conteúdo aqui nessa nova section. Vamos ver aqui, ó, tá aqui. Beleza? Tá aqui a nossa nova section. Sem animação, sem nada, porque o objetivo aqui é a gente entender como é que funciona o parallax. Nós vamos fazer uma classe, então class, onde eu quiser aplicar o efeito parallax, que eu vou chamar de parallax. Ok? Beleza, já vou aplicar aqui, nós não criamos a classe ainda, né? Vamos criar agora. Então aqui no CSS, vamos vir aqui no finalzão e criar uma área aqui para a gente trabalhar com o nosso parallax. Beleza? Então vamos criar a nossa classe parallax, e aqui nós vamos configurar o nosso componente. Vou criar também uma classe aqui que eu vou chamar de P1. Isso aqui é o seguinte, nós podemos aplicar o efeito parallax em quantas seções, quantos elementos nós precisarmos. Só que cada um vai ter a sua imagem, certo? É assim que funciona. Então a imagem eu vou colocar aqui em P1, eu vou ter também P2, certo? Que eu tenho, já separei duas imagens aqui para a gente utilizar no efeito parallax, essa aqui e essa aqui, certo? Então por isso que eu vou criar P1 e P2, cada um vai aplicar a sua devida imagem. E aqui no parallax nós vamos colocar as configurações para o efeito parallax acontecer. Então vamos lá, como é que vai funcionar isso daqui? Primeiro vamos anexar as imagens, então P1, vamos lá em background image, trabalhar aqui com o URL e nós vamos apontar para a nossa primeira imagem aqui, que é essa aqui. Vamos copiar aqui a imagem e colocar aqui nesse URL. E para P2, o mesmo comando aqui, background image, porém nós vamos usar o parallax 2, a imagem parallax 2.jpg. Beleza, vamos aplicar essas classes à nossa div, essa div aqui, nessa section, né? Eu quero que use a imagem parallax 1. Então F5, tá aqui o padrão sem efeito parallax. E o que acontece?
Como padrão, estão vendo que a imagem acompanha a div. Essa não é a ideia do Parallax. A ideia do Parallax é que a gente tenha como se fossem camadas diferentes, né? A imagem como se ela tivesse uma camada atrás da div, ok? Ela vai ter um comportamento de rolagem independente da div. Como se ela tivesse aplicada, veja bem, no background da página e a div tivesse um fundo transparente. Basicamente é isso. Isso é muito fácil de fazer. Então, olha só, aqui no nosso CSS, então, nós vamos configurar da seguinte maneira. Vamos lá. Primeiro, vamos configurar aqui a questão do anexo da imagem. Como que a imagem vai ser anexada na div. E aqui já vai resultar em um efeito parallax interessante. A gente vai colocar aqui, ó, o attachment em fixed. Isso vai fazer com que a imagem não role junto com a div. Olha só, atualizei, eu vou rolar a página, tá vendo? A imagem já fica parada e só a div rola. Então a gente aqui já tem uma ideia do funcionamento do parallax. Essa imagem, embora ela tenha a impressão de que esteja anexada no background, no body, ela está, na verdade, na div. Então cada div pode ter a sua imagem. Isso torna o parallax mais interessante. Para a gente ajustar o tamanho, nós vamos configurar aqui o background size. E para que ele cubra toda a área da section, no caso, nós vamos colocar a configuração em cover. Isso vai fazer, olha só, F5, com que a imagem seja ajustada à área, ao tamanho da div. Tá vendo? Então eu cobri toda a div com a imagem. Então aqui só por isso a gente já tem um parallax, já tem um efeito parallax de dois objetos, né, se movendo e dando a ideia de profundidade diferente, de forma diferente. Mas vamos lá, vamos prevenir ainda aqui um background repeat, vamos colocar em no repeat, porque em alguns casos aí pode ser que a dimensão não fique interessante, ele vai repetir a imagem. Então a gente já coloca aqui. O position também, nós podemos configurar no centro horizontal e centro vertical, para garantir que a imagem vai ser sempre mostrada a partir do centro, tá vendo? Ela já alinhou aqui, ó, já centralizou em relação à janela. Então centralizamos na parte vertical e horizontal, e por si só isso aqui já é um parallax. Mas nós podemos melhorar ainda mais o efeito aplicando aqui um transform, uma transformação de escala, e eu vou alterar, vou aumentar bem pouquinho, 1.05, na verdade eu estou aumentando em 0.5 a escala desse elemento aqui, para que dê uma movimentação diferente, uma leve movimentação diferente. Olha só, F5, atualizei, tá vendo que já aumentou. E agora quando a gente rola a nossa página, notem que a imagem também rola, tá vendo? Ela rola no sentido oposto, e isso dá um visual, um incremento visual interessante. Se você quiser, você pode aumentar menos aqui, ó, a escala, por exemplo, 0.01, vai ser um aumento muito mínimo, mas que já dá uma rolagem diferente, tá vendo? Ó, na imagem de fundo, já fica um pouco mais interessante aí do que ela ficar 100% estática. Mas isso aqui é questão de gosto, tem gente que gosta que a imagem fique parada, tem gente que já gosta dessa movimentação no parallax. Ok? E para que serve a classe POImp2? Serve exatamente para isso aqui, ó. Vamos copiar, vamos colar aqui, depois de flexível, né? Para dar uma outra seção entre as duas que estão usando parallax. Eu vou usar a classe parallax e vou simplesmente mudar aqui para P2, para carregar a imagem número 2. Então notem que eu tenho essa primeira div, que é essa primeira section com esse parallax, e a segunda section aqui com sua própria imagem de parallax. Isso aqui nos dá a perfeita ideia de que cada elemento, cada section pode ter a sua própria div. Olha que coisa, a sua própria imagem parallax. Olha que coisa interessante. Inclusive pode ser todas, né? Se eu quiser colocar uma imagem para cada section, quer
quiser colocar parallax em todas aqui, sem problema nenhum. Os elementos da section aqui, eu posso construir o que eu quiser. Se eu quiser colocar um table, div, quiser fazer imagens, vários articles, igual tá nas outras aqui, é exatamente a mesma coisa, pessoal. A ideia é simples, vocês viram aqui. Se eu quiser adicionar o parallax, eu adiciono a classe parallax e a imagem que eu quero utilizar. Obviamente eu só tenho as duas aqui, eu vou repetir a P1 aqui, ó, nessa div de cima. Mas notem aqui, ó, que tá aqui, ó, tá vendo? O sobre mim e sobre o canal sendo mostradas ali sem problema nenhum, ok? Mas eu não quero parallax nessas outras divs, eu quero parallax somente naquelas divs lá, naquelas sections aqui que serão próprias para o parallax. Tá vendo só que interessante? Olha só, e aí vocês podem fazer da forma que vocês quiserem. Então esse é o conteúdo da aula de hoje. Na próxima aula eu vou mostrar também um recurso interessante nesse layout aqui, que vai ser a janela modal, que também é um recurso bacana quando a gente tiver, por exemplo, imagens, ou eu quiser abrir como se fosse algo sobre a janela, deixando o fundo mais escuro e a frente destacada do que está sendo mostrado em destaque. Esse aí é o efeito de janela modal que nós vamos implementar na próxima aula dessa sequência de cursos aí do desenvolvimento do layout full page com o menu fixo no topo. Esse objetivo já foi alcançado, agora nós só estamos incrementando aqui com recursos que estão na moda aí. Beleza, pessoal? Esse aí foi o conteúdo da aula de hoje. Se não é inscrito, se inscreva em nosso canal, clique no sininho para não perder nenhum vídeo. Já ajuda clicando no joinha e seguindo a gente nas nossas redes. Vou ficando por aqui, até a próxima aula. Um abraço, tchau, tchau.